Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem abrir a boca apenas para proferir palavras que machucam, que ferem a alma e deixam cicatrizes invisíveis? Já sentiu o peso de uma crítica injusta, a picada de uma fofoca maldosa, ou o vazio deixado por uma promessa quebrada por alguém que você confiava e se viu esgotado, frustrado, talvez até paralisado por dentro? Essa dor, esse esgotamento emocional, essa sensação de que sua paz está sendo roubada e sua alma dilacerada, meu irmão, nem sempre é um acaso ou uma falha sua. Longe disso. Por trás de muitas dessas interações dolorosas e aparentemente humanas, existe uma estratégia diabólica, um plano astuto do inimigo para te destruir emocionalmente, usando justamente o que mais nos conecta e nos deveria edificar, outros seres humanos. Antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade você está assistindo este vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos espalhar essa verdade e edificar vidas. Satanás, o grande inimigo de nossas almas, não precisa de legiões de demônios visíveis para te derrubar. Sua tática mais eficaz e muitas vezes imperceptível é a de se infiltrar através de pessoas, vozes, atitudes, influências que têm acesso direto ao seu coração, à sua mente e, consequentemente, às suas emoções. Pense comigo. Por que tantos cristãos, mesmo com fé e boas intenções, vivem em constante desânimo, ansiedade e amargura? Por que a alegria do Senhor, que deveria ser nossa força, parece tão distante em alguns momentos? A resposta, como nos ensinaria um homem de Deus, como Billy Graham, reside na falta de discernimento sobre as táticas veladas do inimigo. Ele sabe que um filho de Deus, com a alma dilacerada, as emoções em frangalhos, é um filho paralisado, ineficaz, um guerreiro sem força para lutar. Ele não precisa nos arrastar para o inferno, basta nos aprisionar em um inferno emocional aqui na terra, um lugar de confusão, culpa, medo e ressentimento que nos desconecta da paz divina. E para te manter nesse estado, ele mobiliza vasos humanos, conscientes ou inconscientes, para te atingir nos pontos mais vulneráveis. Não estamos falando aqui de inimigos declarados, daqueles que abertamente te perseguem. O perigo está justamente na camuflagem, nas pessoas que se aproximam, que fazem parte do seu convívio, do seu círculo íntimo e até mesmo de dentro da própria comunidade de fé. Por suas próprias dores, fraquezas, invejas ou falta de maturidade espiritual, elas se tornam as pontas de lança de ataques emocionais orquestrados pelo diabo. É um assalto à sua autoestima, à sua fé, à sua liberdade, à sua energia e à sua confiança, que pode te deixar em ruínas emocionais sem que você compreenda a fonte do mal. Precisamos, urgentemente, abrir os olhos. A ignorância sobre essas táticas não nos protege, ao contrário, nos torna presas fáceis. O desconhecimento de como o inimigo opera através de pessoas nos deixa vulneráveis, sem defesas, em um jogo que nem sequer sabíamos que estávamos perdendo. Hoje, esta mensagem não é para apontar dedos ou gerar desconfiança generalizada, mas para expor as obras das trevas e te armar com o discernimento necessário. É para te dar ferramentas para reconhecer esses padrões, para proteger seu coração e para cortar as linhas de ataque que o inimigo estabelece através de terceiros. Você está pronto para entender as 7 formas pelas quais Satanás tenta te destruir emocionalmente usando pessoas? Está preparado para reconhecer esses instrumentos, proteger sua alma e caminhar em uma paz e liberdade que o inimigo não pode tocar? Esta é uma mensagem de alerta, mas acima de tudo, de libertação e esperança, porque conhecer a verdade é o caminho para a cura e para a vitória. Você não precisa mais ser uma vítima. Meu irmão,
O primeiro tipo de pessoa que Satanás usa para minar sua alma é o crítico implacável. Não falo da crítica construtiva, aquela que um irmão em amor faz para te edificar, para te impulsionar ao crescimento, que busca o seu bem. Falo da crítica viciosa, aquela que não busca aprimorar, mas demolir sua identidade. O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. E ele adora operar através de bocas humanas que espalham veneno, semeiam dúvidas sobre o seu valor e questionam sua capacidade e seu chamado, transformando cada palavra em uma flecha envenenada. Esses críticos implacáveis podem ser colegas de trabalho, vizinhos, familiares e, o mais doloroso, podem ser pessoas de dentro da igreja que se autodenominam zelosas, mas cujo verdadeiro propósito é a desconstrução. Eles encontram falhas onde não há, exageram defeitos mínimos, distorcem intenções e tecem narrativas negativas sobre sua vida, muitas vezes pelas suas costas. O objetivo de Satanás com essa ferramenta é duplo. Primeiro, destruir sua autoestima, fazendo você duvidar de quem você é em Cristo, de seu valor intrínseco, de sua identidade como filho amado de Deus. Se ele conseguir te convencer de que você não é bom o suficiente, que é um fracasso, que não tem talento ou que é incapaz de realizar qualquer coisa para Deus, ele te paralisa. Ele te faz recuar, desistir e até mesmo se isolar, pois o medo do julgamento e da condenação se torna um fardo insuportável que te impede de avançar. A segunda intenção é te encher de raiva e ressentimento. Quando somos atacados injustamente, a carne grita por justiça, por revanche, por uma oportunidade de provar que estão errados. Se você se permitir mergulhar na amargura, o diabo terá aberto uma porta não apenas para te ferir, mas para te transformar em alguém que ele também pode usar para ferir outros, perpetuando o ciclo de dor. A ira não resolvida e o ressentimento corroem a alma, enfermam o corpo e afastam a presença do Espírito Santo, roubando sua paz e sua alegria. Pense em Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um rei, um guerreiro aclamado, mas ele foi alvo de Shimei, que o amaldiçoava e jogava pedras, chamando-o de homem de sangue, segundo Samuel 16, 7 e 8. Shimei não estava apenas expressando uma opinião. Ele era a voz do inimigo, buscando desestabilizar Davi em um momento de profunda vulnerabilidade e dor. Ou pense em Jó, cujos próprios amigos, em vez de consolar, o acusaram de pecado e falha, minando sua fé e sua autoestima com suas palavras duras e injustas. O inferno sabe que uma alma bombardeada pela crítica constante, pela desaprovação alheia, pela condenação, é uma alma ferida, ineficaz e sem alegria. Como nos proteger? Primeiro, compreendendo que a sua identidade não é definida por aquilo que as pessoas dizem sobre você, mas pelo que Deus diz a seu respeito. Você é amado, escolhido, perdoado, valioso aos olhos do Pai, com um propósito eterno. A voz do acusador não pode ter mais peso do que a voz do Criador que te formou. Segundo, cultivando a humildade diante de Deus, mas não a autodepreciação diante dos homens. Reconheça suas fraquezas diante de Deus, mas não permita que elas se tornem a sua sentença de morte nas mãos de terceiros. Terceiro, aprendendo a calar a voz do acusador dentro de você. Muitas vezes, a crítica externa só encontra eco porque já existe uma autocrítica severa e uma voz de condenação interna que precisamos silenciar pela palavra. Quarto, perdoando. E vingança e a amargura são armadilhas do inimigo para te manter preso. Perdoe aqueles que te ferem, liberte-se do peso de carregar essa dor. A sua paz vale mais do que a sua razão. O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que tem sua autoestima firmada em Cristo. Ele pode ouvir, mas não absorve o veneno da crítica. Ele compreende que a batalha é espiritual e não pessoal.
Ele não permite que a opinião dos homens defina sua dignidade ou seu propósito. Ele sabe que a única voz que realmente importa é a de Deus. E essa certeza é um escudo impenetrável contra as setas inflamadas do crítico implacável. Ele se levanta em sua verdadeira identidade, abençoado por Deus. O segundo tipo de pessoa que Satanás usa como sua ferramenta é o semeador de dúvidas. Este não é o questionador sincero, que busca a verdade com humildade e desejo de aprender, mas aquele que, com sua incredulidade arraigada, ceticismo generalizado ou racionalismo excessivo, injeta veneno de dúvida na sua fé. O diabo é o pai da mentira, e sua estratégia primária é fazer você duvidar da palavra de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, da própria existência de Deus ou de sua fidelidade em cumprir o que prometeu. Ele fez isso com Eva no Éden, com a sutil pergunta: é assim que Deus disse? Certamente não morrereis. Gênesis 3:1-4. Plantando a semente da desconfiança. A dúvida não é apenas uma incerteza intelectual. Ela é um ataque emocional que mina a sua paz, a sua esperança e a sua segurança em Deus. Essas pessoas podem aparecer em diferentes roupagens. Podem ser intelectuais que zombam da fé com argumentos científicos, que deslegitimam a verdade bíblica, amigos que te encorajam a ser mais realista sobre os milagres ou promessas divinas, ou até mesmo crentes que, por sua própria falta de experiência com o poder de Deus, semeiam ceticismo sobre a capacidade de Deus de agir em sua vida ou na vida de outro. Eles questionam seus testemunhos, minimizam suas experiências espirituais e te incentivam a confiar apenas no que é palpável, visível e humano, desvalorizando o que é sobrenatural. Eles te empurram para uma fé morna e sem poder. O impacto emocional de um semeador de dúvidas é devastador. Ele cria uma névoa em sua mente, dificultando que você enxergue a verdade clara da palavra. Ele te faz hesitar em crer nas promessas, em orar com ousadia, em dar um passo de fé que te levaria à vitória. A dúvida é um parasita que se alimenta da sua segurança, rouba sua alegria e te aprisiona em um ciclo de medo e ansiedade, tornando-o incapaz de experimentar o poder de Deus. Se o diabo conseguir te fazer duvidar da palavra de Deus, ele te desconecta da sua fonte de vida, da sua rocha inabalável, do seu refúgio seguro. Ele te deixa à deriva, sem âncora em meio às tempestades da vida. Pense nos espias que Moisés enviou para Canaã. 10 deles voltaram com um relatório de incredulidade, dizendo: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13:31. Eles semearam dúvida e medo no coração de toda uma nação. E o resultado foi que aquela geração não pôde entrar na terra prometida, vagando e morrendo no deserto. A dúvida os paralisou e roubou a promessa divina. Ou imagine Tomé, que precisou ver e tocar para crer após a ressurreição. A ausência da convicção da fé o privava da alegria e da paz que os outros discípulos já experimentavam, mantendo-o em um estado de incerteza desnecessária. Como nos proteger? Primeiro, mergulhando profundamente na palavra de Deus e a tornando a sua verdade inegociável, o seu fundamento inabalável. A Bíblia não é um livro de contos, é a verdade revelada e viva. Quanto mais você conhecer a palavra, mais difícil será ser enganado por falsas ideias. Segundo, cultivando um relacionamento íntimo com Deus. A experiência pessoal com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo é o antídoto mais poderoso contra a dúvida. Quando você experimenta a fidelidade de Deus em sua vida, as vozes de ceticismo perdem a força e a credibilidade. Terceiro, guardando seu coração e ouvidos. Seja seletivo com quem você compartilha suas lutas de fé. Cerque-se de irmãos que edificam, que creem, que te encorajam a confiar em Deus. Fuja daqueles que vivem no vale da incredulidade e tentam te arrastar para lá.
O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que tem sua fé firmada na rocha, Jesus Cristo. Ele entende que a fé não é a ausência de questionamentos, mas a decisão de crer apesar deles, com base na palavra de Deus. Ele não permite que a incredulidade alheia contamine sua própria convicção. Ele se recusa a regar as sementes da dúvida plantadas pelo inimigo. Ele sabe que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. E é nela que ele encontra sua força e sua paz inabaláveis. O terceiro tipo de pessoa que Satanás utiliza para atingir suas emoções é o manipulador controlador. Este indivíduo não busca apenas influenciar suas decisões. Ele busca dominar sua vontade, ditar suas escolhas e te aprisionar em uma teia de culpa, medo e obrigação, roubando sua autonomia e sua alegria. O diabo é um tirano que busca escravizar a humanidade, e ele ama operar através de pessoas que exercem um controle doentio sobre a vida de outros, roubando-lhes a liberdade em Cristo. Essa manipulação pode vir com a aparência de zelo excessivo, de cuidado, de sabedoria ou até mesmo de amor, mas no fundo é uma forma de escravidão emocional que te aprisiona. Esses manipuladores usam táticas sutis e astutas como a culpa. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. O medo, se você não fizer isso, algo ruim vai acontecer com você ou com a família. A obrigação, você tem que me ajudar, ou você não é um bom cristão, filho, irmão. A vitimização, ninguém me entende, só você pode me ajudar neste momento terrível. Ou até mesmo a projeção, você é o problema, não eu. Você sempre reage mal. Eles distorcem a verdade para seus próprios fins egoístas, criam cenários de crise e drama para obter atenção ou obediência e sutilmente te desautorizam a tomar suas próprias decisões, minando sua autoconfiança e sua capacidade de discernimento, fazendo-o depender deles. O impacto emocional da manipulação é a perda gradual da sua liberdade e da sua identidade. Você se sente preso, sufocado, como se suas escolhas não fossem realmente suas, mas sim imposições. Você começa a viver para agradar o manipulador, temendo sua reação ou desaprovação, e essa constante vigilância rouba sua paz. Isso leva à ansiedade crônica, à frustração profunda, ao ressentimento guardado e a uma dolorosa sensação de estar vivendo uma vida que não é a sua, mas sim a do outro. A alegria de servir a Deus por amor se transforma no peso de uma obrigação imposta por humanos. O inimigo adora essa dinâmica, pois um crente que não é livre para servir a Cristo por convicção própria é um crente emocionalmente exaurido, sem ousadia e sem a plenitude do Espírito Santo para combater o bom combate. Pense em Jezabel, uma figura bíblica de manipulação e controle. Ela manipulou o rei Acabe para que ele tomasse a vinha de Nabote, usando a autoridade real para satisfazer seus próprios desejos egoístas. 1 Reis 21. Ela não o forçou abertamente, mas usou o seu status e a fraqueza moral de Acabe para levá-lo a cometer um grande pecado, roubando a paz e a vida de Nabote. Ou pense nos líderes religiosos que Jesus tão duramente confrontava por imporem fardos pesados e impossíveis sobre as pessoas. Mas eles mesmos não os tocavam nem com um dedo. Lucas 11:46. Eles manipulavam a religião para controlar e oprimir, roubando a paz e a liberdade que deveriam vir da fé genuína em Deus. Como nos proteger? Primeiro, discernindo a voz do Espírito Santo da voz da manipulação. O Espírito Santo nos convence, não nos culpa, nos encoraja, não nos amedronta, nos liberta, não nos aprisiona. A voz de Deus sempre te levará à liberdade e à vida, nunca à escravidão. Segundo, estabelecendo limites claros e saudáveis.
Você tem o direito e a responsabilidade de dizer não sem culpa quando algo não está alinhado com a vontade de Deus ou com os seus próprios limites. Jesus modelou isso. Ele tinha tempo para estar com as pessoas, mas também tempo para estar sozinho, para descansar, para orar e se reabastecer. Terceiro, buscando conselho em pessoas sábias e maduras espiritualmente que possam te ajudar a enxergar a manipulação e a te fortalecer para resistir a ela, te dando um novo ponto de vista. Quarto, confiando na soberania de Deus sobre sua vida, em vez de na aprovação ou desaprovação humana que tenta te controlar. O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que vive em plena liberdade em Cristo. Ele entende que seu único mestre é Jesus e que sua obediência é primariamente a Ele, por amor e convicção. Ele não se deixa prender por laços de culpa ou medo impostos por outros. Ele caminha em convicção, não em coação, guiado pelo Espírito Santo. Sua paz interior não depende da aceitação ou do humor do manipulador, mas da certeza de que está no centro da vontade de Deus. E essa liberdade é uma fortaleza inexpugnável contra as táticas de controle e opressão do inimigo. O quarto tipo de pessoa que Satanás usa para destruir sua alma é o distraidor mundano. Esta não é uma figura abertamente pecaminosa ou que te incita ao mal flagrante, mas alguém que, através de seu estilo de vida, seus valores e suas prioridades, te arrasta sutilmente para a superficialidade e para longe do seu foco espiritual genuíno. O diabo sabe que ele não precisa te fazer pecar gravemente para te tornar ineficaz. Basta te distrair, te ocupar com o que é trivial e passageiro, te seduzir com os prazeres superficiais deste mundo e te fazer perder a paixão e o fervor pelo que é eterno e verdadeiramente significativo. Esses distratores podem ser amigos que te convidam constantemente para atividades que te afastam do seu tempo com Deus, da comunhão ou do serviço, familiares que zombam do seu compromisso com a igreja ou com o seu crescimento espiritual, ou até mesmo figuras influentes nas redes sociais que promovem um estilo de vida de consumo desenfreado, vaidade e entretenimento vazio, fazendo-o sentir que a vida cristã é chata, restritiva ou antiquada. Eles podem te convencer de que tudo bem flexibilizar seus princípios para aproveitar a vida, de que você precisa curtir a vida mais e que o fervor espiritual é para os radicais ou para os que não sabem viver. O impacto emocional da distração mundana é a apatia espiritual. Você começa a se sentir morno, sem entusiasmo para as coisas de Deus, sem paixão pela sua presença. A oração se torna um fardo pesado, a leitura da Bíblia uma obrigação sem sentido, a comunhão com os irmãos um peso. A busca por Deus é substituída pela busca por prazeres efêmeros, por reconhecimento humano, por bens materiais que nunca preenchem o vazio. A alegria do Senhor é substituída por uma satisfação momentânea e superficial, que rapidamente se esvai, deixando um vazio ainda maior em sua alma. Você se torna um cristão ocupado demais para Deus, sem tempo para o que realmente importa, e o inimigo celebra, pois sabe que um crente distraído é um crente desarmado, sem discernimento e propenso a cair nas próximas e mais graves tentações. Pense em Demas, companheiro de Paulo, que o apóstolo menciona com tristeza em 2 Timóteo 4,10. Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Demas não negou a fé abertamente, não cometeu um pecado público escandaloso, mas foi seduzido pelas distrações e pelos atrativos do mundo. Ele simplesmente se afastou, perdeu o foco naquilo que era eterno, e sua utilidade para o reino foi comprometida, terminando sua jornada espiritual de forma apática. Ou pense no jovem rico que se entristeceu e foi embora quando Jesus o convidou a vender tudo e segui-lo, porque amava suas muitas posses. Mateus 19:22.
As riquezas não eram intrinsecamente más, mas se tornaram um ídolo, uma distração que o impediu de seguir a Cristo plenamente e alcançar a vida eterna. Como nos proteger? Primeiro, avaliando constantemente suas prioridades. O que está no topo da sua lista? Deus e o seu reino ou as coisas deste mundo passageiro? A eternidade ou o aqui e agora? Faça escolhas conscientes que reflitam seu compromisso inegociável com Cristo. Segundo, estabelecendo um tempo inegociável e sagrado com Deus. Que a oração, a leitura da palavra e a meditação sejam o seu oxigênio diário, o seu refúgio, a sua fonte de força e de foco. Terceiro, sendo seletivo com suas companhias. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Cerque-se de pessoas que te impulsionam para o alto, que te desafiam a crescer em Cristo e não que te arrastam para o lodo da superficialidade e da irrelevância. Quarto, cultivando uma cosmovisão eterna. Lembre-se que o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E isso te dará a perspectiva correta para as suas escolhas. O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que tem seu olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele não se deixa deslumbrar pelos brilhos efêmeros deste mundo ou pelas vozes que o seduzem. Ele entende que a verdadeira alegria e a verdadeira paz vêm de uma vida dedicada a Deus e não das distrações vazias que o mundo oferece. Ele escolhe a parte melhor, aquela que não lhe será tirada. Lucas 10:42. E essa escolha o torna um alvo impossível para as seduções e as armadilhas de distração do inimigo. O quinto tipo de pessoa que Satanás utiliza para destruir sua alma é o juiz legalista. Esta figura é perigosa porque opera dentro da estrutura da fé, ou pelo menos sob a aparência dela, mas distorce a graça de Deus em um sistema pesado de regras e méritos humanos. O diabo é o pai da condenação, e ele adora operar através de pessoas que, em vez de apontar para a cruz redentora de Cristo, apontam para a falha humana, para a lei não compreendida, para os ritos vazios, roubando a liberdade, a alegria e a paz que vem da justificação pela fé em Jesus. Esses juízes legalistas são aqueles que te cobram uma perfeição impossível de ser alcançada por suas próprias forças, que te lembram constantemente de suas fraquezas e pecados passados, que julgam sua espiritualidade com base em aparências externas. Como você se veste, que músicas ouve, quais lugares frequenta, o que come ou não come. Eles impõem fardos pesados, padrões que eles mesmos talvez não consigam cumprir em secreto, e te fazem sentir que você nunca é bom o suficiente para Deus, que você está sempre em dívida, sempre falhando, sempre precisando fazer mais para ser aceito. Eles se alimentam da culpa alheia e da insegurança dos outros, buscando sua própria justiça própria. O impacto emocional do legalismo é devastador. Ele gera um ciclo vicioso de culpa opressora, vergonha profunda e condenação constante que esmaga o espírito. Você vive sob um jugo pesado, sempre tentando provar seu valor a Deus e aos homens, em uma corrida sem fim por aceitação. A alegria da salvação se apaga, substituída por um medo constante de errar e de ser rejeitado, não só por Deus, mas pela comunidade. Você se torna escravo do dever e do ter que, em vez de viver na liberdade do poder em Cristo, que nos capacita pelo amor. O amor de Deus parece distante e condicional, e o relacionamento com Ele se torna uma performance religiosa vazia, não uma comunhão genuína e libertadora. O inimigo adora um crente legalista, pois ele está sempre exausto, sem a força que vem da graça, e pronto para a queda por exaustão ou desespero, por não conseguir satisfazer as exigências de homens. Pense nos fariseus que Jesus tão duramente confrontou.
Eles eram mestres da lei, zelosos em sua observância de rituais, mas haviam transformado a religião em um sistema opressor, pesado e sem vida. Eles impunham regras sobre os outros, mas eles mesmos não viviam a essência da lei, que é o amor e a misericórdia. Mateus 23, 4. Eles criticavam Jesus por curar no sábado, por comer com pecadores, por não seguir suas tradições, enquanto perdiam a essência do coração de Deus, que busca a salvação e a transformação, não a condenação. Eles eram ladrões da graça, aprisionando as pessoas em um sistema de obras que as afastava da verdadeira liberdade e do relacionamento com o Pai. Como nos proteger? Primeiro, compreendendo a profundidade e a suficiência da graça de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Você não precisa merecer o amor de Deus. Ele já foi dado plena e livremente em Cristo Jesus. Segundo, focando na obra consumada da cruz. Jesus pagou o preço total e definitivo pelos seus pecados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, porque ele já levou sobre si o peso do seu pecado. Terceiro, discernindo o espírito de condenação. Quando você se sentir oprimido por uma culpa que não leva ao arrependimento e à restauração, mas ao desespero e à paralisação, saiba que essa não é a voz de Deus. A voz de Deus nos convence para nos restaurar, não para nos esmagar. Quarto, cercando-se de irmãos que pregam e vivem a graça de forma genuína, que te edificam em amor e te apontam para a cruz de Cristo, não para a lei do homem. O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que vive na plenitude da graça de Deus. Ele não se curva à condenação humana ou religiosa. Ele sabe que foi justificado pela fé em Jesus e que sua posição em Cristo é inabalável, não dependendo de seu próprio desempenho. Ele reconhece suas falhas e fraquezas, sim, mas as leva à cruz e recebe o perdão, não se detendo nelas para se autoflagelar. Ele caminha em liberdade, servindo a Deus por amor e gratidão, não por obrigação ou medo da condenação. E essa liberdade é um escudo poderoso contra as setas de condenação do inimigo, que tenta nos aprisionar novamente. O sexto tipo de pessoa que Satanás usa para te destruir emocionalmente é o drenador emocional. Esta figura não é necessariamente maliciosa em suas intenções ou abertamente crítica, mas é um sugador constante de energia, de tempo e de compaixão. O diabo adora usar pessoas que vivem em um estado perpétuo de vitimização, negatividade, drama ou dependência insaciável, exaurindo a sua força espiritual e emocional, até você se sentir completamente seco, esgotado e incapaz de servir a Deus ou a quem quer que seja. Esses drenadores emocionais são os que estão sempre em crise, os que se queixam incessantemente sobre tudo sem buscar solução ou aceitar ajuda, os que exigem atenção e energia constantes, os que nunca assumem responsabilidade pelos seus próprios problemas e culpam a todos e a tudo ao redor. Eles criam um ambiente de pessimismo, drama e cansaço ao seu redor, onde a leveza e a alegria não conseguem prosperar. Eles podem te ligar a qualquer hora do dia ou da noite, contar os mesmos problemas repetidamente, e quando você tenta oferecer uma solução ou uma palavra de encorajamento, eles encontram mais um motivo para justificar sua inação ou seu desespero, tornando cada interação pesada. O impacto emocional de um drenador é a exaustão profunda e crônica. Você se sente esgotado, sobrecarregado, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas e, muitas vezes, a culpa da felicidade alheia. Sua própria alegria e paz são minadas, substituídas por uma sensação de impotência, frustração e até ressentimento. Você começa a se sentir culpado por não conseguir resolver a vida do outro,
ou ressentido por ser constantemente requisitado e nunca ter seu próprio tanque reabastecido. A compaixão se transforma em fadiga de compaixão, e seu próprio relacionamento com Deus pode sofrer, pois você tem pouca ou nenhuma energia emocional para investir em sua vida espiritual ou para ouvir a voz do Pai. O inimigo celebra quando você está exaurido, pois um crente cansado é um crente que não consegue lutar, orar ou adorar com fervor, tornando-se vulnerável. Pense nos israelitas no deserto. Embora Deus os estivesse sustentando e guiando milagrosamente, eles murmuravam e se queixavam constantemente sobre a comida, a água, a liderança. Números 11:1. Essa atitude de vitimização, ingratidão e murmuração não apenas os prejudicou, mas também esgotou Moisés, a ponto de ele se sentir sobrecarregado e desejar a morte. Números 11:11-15. A murmuração constante não é apenas uma manifestação de incredulidade. Ela é uma força que drena a fé e a energia daqueles ao redor, criando um ambiente tóxico. Como nos proteger? Primeiro, discernindo a diferença entre ajudar genuinamente e permitir que alguém te use ou te sobrecarregue. É fundamental ter compaixão, mas também é vital não permitir que a negatividade e a irresponsabilidade de outros te sobrecarreguem ao ponto de te exaurir. Amor não é sinônimo de codependência ou de carregar o fardo alheio indefinidamente. Segundo, estabelecendo limites saudáveis e firmes. Você não é responsável por resolver os problemas de todo mundo, nem por ser o único confidente de todas as dores alheias. Aprenda a dizer não com amor e a direcionar a pessoa para a fonte real de ajuda, que é Deus, e para o cuidado profissional, se for o caso. Terceiro, protegendo seu próprio tanque de combustível espiritual e emocional. Priorize seu tempo com Deus, seu descanso, seu lazer e suas próprias necessidades, para que você possa transbordar para os outros e não apenas escoar suas últimas forças. Quarto, cultivando uma atitude de gratidão e positividade em sua própria vida. Não permita que a negatividade alheia contamine seu próprio espírito ou roube sua alegria no Senhor. O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que aprendeu a proteger sua energia espiritual e emocional de forma proativa. Ele tem compaixão, mas discerne quando a ajuda se torna uma fonte de exaustão tóxica para si mesmo. Ele estabelece limites com amor, sabendo que não pode salvar ninguém, apenas Jesus pode. Ele vive em gratidão e não se deixa arrastar para o pântano da queixa e da vitimização. Ele entende que sua força vem do Senhor e é nele que ele se recarrega, tornando-se intocável pelas demandas excessivas e pelos espíritos de desânimo que tentam roubar sua vitalidade. Finalmente, o sétimo e talvez mais cruel tipo de pessoa que Satanás usa para destruir sua alma é o traidor ou falso amigo. Este é o indivíduo que, por sua deslealdade, quebra de confiança, abandono em momentos de necessidade ou pura hipocrisia, causa as feridas emocionais mais profundas e duradouras. O diabo é o pai da mentira e da traição desde o princípio, e ele ama operar através de corações dissimulados para semear amargura, desconfiança e isolamento nas relações e na própria alma. Esses traidores podem ser amigos íntimos, parceiros de ministério, líderes espirituais ou até mesmo familiares em quem você depositou sua confiança mais profunda. Eles podem te abandonar quando você mais precisa de apoio e lealdade, espalhar mentiras sobre você pelas costas para denegrir sua imagem, usar informações confidenciais que você lhes confiou contra você, ou simplesmente revelar-se alguém que nunca foi verdadeiramente seu aliado, mas sempre buscou seus próprios interesses. A dor da traição é única, porque ela não vem de um inimigo declarado, de alguém que você já esperava o mal, mas de alguém que você convidou para o seu círculo mais íntimo, alguém a quem você abriu seu coração e entregou sua vulnerabilidade. O impacto emocional da traição
é excruciante e pode ser devastador. Ela gera uma dor aguda que pode levar à amargura corrosiva, ao ressentimento profundo e à incapacidade de confiar novamente em qualquer pessoa, criando um isolamento autoimposto. Você pode se isolar, construindo muros altos em torno do seu coração para se proteger de futuras decepções, mas acabando por afastar também o amor, a comunhão genuína e as bênçãos que vêm de relacionamentos saudáveis. A traição pode gerar questionamentos sobre o seu próprio discernimento, levando à culpa e à autodepreciação. Como pude ser tão ingênuo? Ela pode até mesmo fazer você duvidar da lealdade de Deus, se você projetar a falha humana sobre ele. O inimigo celebra a traição, pois ela quebra laços, divide o corpo de Cristo e prende a alma na prisão do rancor e da desconfiança. Pense em Judas Iscariotes. Ele não era um inimigo, mas um dos 12 discípulos, alguém que Jesus chamou de amigo. Mateus 26:50, com quem partilhava a mesa e os segredos do reino. Sua traição com um beijo foi a facada mais dolorosa, um ato de profunda deslealdade que marcou a vida de todos os envolvidos, especialmente a de Jesus. O próprio Jesus experimentou a traição e a solidão do abandono por aqueles que ele amou e serviu. E mesmo depois da ressurreição, um dos primeiros atos de Pedro foi restaurar-se do seu próprio ato de negação, que poderia ser visto como uma forma de traição e abandono em um momento crítico. João 21, mostrando o peso do arrependimento e da restauração. Como nos proteger? Primeiro, reconhecendo que a dor da traição é real e humana, mas não permitindo que ela se transforme em amargura. Hebreus 12:15 adverte: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Segundo, escolhendo perdoar. O perdão não é esquecer ou justificar o mal cometido, é liberar a si mesmo da prisão do ressentimento e da dor que o traidor te impôs. Perdoar não é primariamente para o outro, é para você, para sua própria liberdade e cura. Terceiro, aprendendo a confiar em Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Pessoas falham, sim, mas Deus é fiel e sua lealdade é inabalável. Sua segurança está nele. Quarto, sendo sábio em quem você confia, buscando o discernimento do Espírito Santo sobre os relacionamentos, mas sem fechar seu coração para sempre. Há pessoas boas no mundo, no corpo de Cristo, que podem abençoar sua vida. A dor do passado não pode roubar a possibilidade de futuras bênçãos e relacionamentos saudáveis. O cristão que Satanás não consegue destruir emocionalmente é aquele que, mesmo ferido pela traição, escolhe perdoar e confiar em Deus. Ele entende que a lealdade de Cristo é sua âncora e que o amor de Deus cura todas as feridas, mesmo as mais profundas. Ele se recusa a ser prisioneiro do rancor ou do medo de ser ferido novamente. Ele permite que Deus restaure sua capacidade de amar e de confiar, sabendo que em Cristo ele está seguro e intocável em sua alma, porque seu fundamento não está na falibilidade dos homens, mas na fidelidade incondicional de Deus. Meu irmão, tudo o que o Espírito Santo nos revelou hoje não tem o propósito de nos mergulhar na paranoia ou nos levar a desconfiar de cada pessoa ao nosso redor. Longe disso, o verdadeiro objetivo é nos equipar com um discernimento espiritual afiado para que possamos compreender as táticas do nosso adversário e, assim, proteger o campo de batalha mais vital, nossas emoções e nossa alma. Satanás, em sua astúcia, não possui poder sobre um coração que está firmemente ancorado em Cristo, mas ele é perito em encontrar brechas, em usar qualquer ferramenta humana disponível para minar nossa fé, roubar nossa paz e nos paralisar. Vimos as diferentes faces através das quais o inimigo opera para te ferir emocionalmente.
Descobrimos que ele se manifesta por meio do crítico implacável, que busca destruir nossa autoestima. Mas a verdade é que nossa identidade inabalável em Cristo é nosso refúgio seguro. Observamos como ele usa o semeador de dúvidas, que tenta erodir nossa fé. Porém, nossa fé está firmada na rocha da palavra e na experiência viva com o Pai, tornando-a inabalável. Compreendemos que ele mobiliza o CCC, manipulador controlador, que rouba nossa liberdade, mas fomos libertos para viver sob a única e doce autoridade de Jesus, que nos concede verdadeira autonomia. Enfrentamos o MEI distraidor mundano, que tenta seduzir nossa espiritualidade com o efêmero, mas nosso tesouro está no céu, e nosso foco deve estar inegociavelmente em Cristo, que é eterno. Desmascaramos o najuiz legalista, que rouba a alegria da graça. Entretanto, somos justificados pela fé, livres de toda condenação, e essa graça nos sustenta. Percebemos um drenador emocional, que suga nossa energia e nos leva à exaustão. Mas em Cristo encontramos a fonte inesgotável de restauração e vitalidade. E por fim, reconhecemos o traidor ou falso amigo, que causa as feridas mais profundas da desconfiança, mas pela graça divina, somos chamados a perdoar, a confiar em Deus e a permitir que Ele cure cada cicatriz, restaurando nossa capacidade de amar. É um tempo de despertar, de levantar suas defesas espirituais. Chega de ser um alvo fácil para os ataques sutis do inimigo. A batalha pela sua alma é real, e suas emoções são um campo estratégico para ele. Se ele conseguir mantê-lo em um estado de dor, amargura, ansiedade ou culpa, ele terá alcançado seu objetivo, um guerreiro de Deus paralisado e ineficaz para o reino. Mas a glória do Evangelho é que você não precisa viver dessa forma. Você tem o poder em Cristo para discernir cada ataque, para resistir às influências negativas e para experimentar a cura profunda que só Ele pode dar. Comece hoje mesmo protegendo sua mente, filtrando o que você permite entrar e permitindo que a palavra de Deus seja a verdade pela qual você guia seus pensamentos. Guarde seu coração com toda a diligência, não permitindo que a amargura ou o ressentimento criem raízes. Escolha o perdão, libertando-se da prisão que é carregar a dor do outro. Aprenda a estabelecer limites saudáveis e amorosos, honrando seu próprio espaço e seu tempo de comunhão com o Pai. Cerque-se de irmãos e irmãs na fé que edificam, que te impulsionam para o alto e que oferecem um ombro amigo e conselhos sábios. Permaneça na graça, rejeitando toda a condenação que não vem do Espírito Santo. Acima de tudo, fixe seus olhos em Jesus, pois Ele é o único que nunca te trairá, nunca te manipulará, nunca te criticará sem amor e nunca te esgotará. Nele, e somente nele, você encontrará a sua paz duradoura, a sua identidade inabalável, a sua liberdade plena e a sua força invencível, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, qual será a sua escolha hoje? Continuará sendo um alvo constante para as artimanhas emocionais do inimigo, ou se levantará como alguém que, consciente dessas táticas, protege sua alma com diligência e caminha em uma paz e liberdade que o inimigo não pode tocar? Esta mensagem é um convite à ação. Decida viver uma vida de discernimento, de proteção e de liberdade em Cristo. Rejeite ser um instrumento ou uma vítima das estratégias do inimigo. Em nome de Jesus, que sua alma seja blindada, sua mente seja renovada e suas emoções sejam curadas e guardadas pela poderosa presença do Espírito Santo. Amém.